Nesse problema 2, resolva a equação x ao cubo menos 8x² mais 29x menos 52 igual a zero. Note que é uma equação do terceiro grau. Só que tem um detalhe, olha, sabendo que 4 é uma das raízes. Então, na hora de resolver um problema como esse, o que nós vamos fazer na verdade? Nós não temos uma técnica de resolução de equação do terceiro grau. O que nós vamos fazer é reduzir o grau dessa equação de 3 para 2. Porque quando nós reduzirmos esse grau de 3 para 2, nós vamos conseguir resolver uma equação de segundo grau naturalmente, da maneira como nós já estamos acostumados, geralmente pela fórmula de Bhaskara. Então, que coisas que eu tenho que notar aqui nesse problema já de cara? Primeiro, coeficiente dominante. Ó, o coeficiente dominante é 1. Então, eu já sei aqui, ó, que o A é igual a 1. Tudo bem. Outra coisa, eu já percebi que essa equação é do terceiro grau. Então, quantas raízes eu terei? Ó? Eu terei uma raiz, outra raiz e uma terceira raiz. Então, terei 3 raízes complexas aqui. Detalhe, eu já sei uma delas, porque o exercício já deu. Ó. Uma delas é 4, então eu já sei que uma delas é 4. As outras duas é que eu preciso descobrir. Como eu farei para descobrir? Bem, eu preciso escrever esse polinômio original na forma fatorada. Como ele é na forma fatorada? Na forma fatorada, aquela equação é assim, ó. A que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, que multiplica x menos a terceira raiz. E tudo isso igual a zero. Observe que eu já estou escrevendo este polinômio na forma fatorada. Bem, o A eu já sei, ó, o A dele vale 1. Então aqui no lugar do A, ó, eu já vou escrever o valor dele, que é 1. Só que 1 vezes todos esses parênteses não vai fazer diferença alguma. Então eu já vou até apagar ele, porque ele não fará diferença na conta. Outra coisa que eu já sei aqui, a primeira raiz. A primeira raiz vale 4. As outras raízes eu ainda não sei. Então vai ser raiz 1 e raiz 2. Então tudo isso que você está vendo aqui é o mesmo que aquele polinômio lá de cima. Só que aí tem um detalhe. Você deve se lembrar do teorema de D'Alembert que quando um polinômio ele é divisível por x menos 4 ou por x menos a, você consegue fazer essa conta da seguinte maneira. Você consegue fazer pelo dispositivo prático de Brillouin-Ruffini com a garantia certa de que o resto da divisão dará zero, porque afinal de contas essa aqui é uma decomposição. Ou seja, aquele polinômio é divisível por x menos 4. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o polinômio original, x ao cubo menos 8x² mais 29x menos 52, e dividi-lo por x menos 4. Você pode dividir pelas duas maneiras, ou por Brillouin-Ruffini, como eu já falei, ou fazer pela divisão por chaves, tanto faz. Você pode usar os dois métodos, qualquer um dos dois vai te dar a resposta que nós precisamos. Agora, talvez alguém pergunte, por que nós vamos fazer essa divisão? Porque quando nós fizermos a divisão, nós vamos encontrar exatamente este polinômio que está aqui na multiplicação do restante, ó, que é esses dois parênteses. Ao fazer a divisão, você vai encontrar exatamente esse resultado. E um detalhe, ao dividir o x ao cubo por x, você vai deixar de ter um polinômio do terceiro grau para ter um polinômio do segundo. E tendo um polinômio do segundo, você consegue resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, entendeu a lógica do raciocínio que nós vamos fazer? Nós estamos no objetivo de pensar num polinômio do segundo grau, no qual eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara e descobrir exatamente a raiz 1 e a raiz 2 que estão faltando aqui. Na verdade, deixa eu até colocar aqui como raiz 2 e raiz 3, né? Porque a primeira nós já descobrimos, que é a 4. Ó. Então, raiz 2 e raiz 3. Vamos fazer então essa divisão. Você pode decidir por qual método, ou pelo método da chave, ou pelo método Brillouin-Ruffini. Eu vou fazer por Brillouin-Ruffini. Então, como funciona aqui o método Brillouin-Ruffini? Você coloca aqui a raiz que você conhece, no caso aqui a raiz que conhecemos é o 4, já foi dado de graça no problema. Você pega os coeficientes do polinômio e anota aqui, ó, então coeficiente do x ao cubo, 1, coeficiente do x², menos 8,
Coeficiente do x, 29. Coeficiente independente, 52. E agora o que a gente faz? A gente baixa a primeira ordem aqui, ó, o primeiro coeficiente, 1. Faz a multiplicação pelo 4 e soma nos posteriores. Então vamos fazer aqui esse procedimento. Então vai ficar aqui, ó, 1 vezes 4, 4. 4 somado com menos 8 vai dar menos 4. De novo, continua. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Menos 16 somado com 29 vai dar 13. 13 vezes 4, 52. 52 somado com menos 52, 0. Olha que legal, deu 0. Não, tinha que dar 0. Se der diferente de 0 aqui, ó, alguma coisa está errada. Porque nós estamos dividindo o polinômio por um número que nós sabemos que é a raiz. Então é evidente que o resto deveria dar 0. Então, se der diferente de 0 aqui, ó, significa que alguma coisa na sua conta não está certa. Bem, agora que eu terminei o Brillo Rufino, o que significa isso? Bem, esses coeficientes aqui, ó, são do polinômio q de x. E ele é um polinômio do segundo grau, porque nós dividimos o do terceiro por um do primeiro. E os coeficientes que nós encontramos aqui, então vai ficar 1x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos 4x mais 13. O que é isso, professor? É exatamente esse resultado aqui, ó. Esse resultado que nós encontramos na divisão é exatamente o resultado dessa parte do polinômio que nós não conhecemos as raízes e que a partir de agora vamos passar a conhecer. Então vamos lá. Ó. O que eu quero a partir de agora? A minha conclusão até o momento é a seguinte. Ó. Eu tenho certeza que x ao cubo menos 8x quadrado mais 29x menos 52 é igual a x menos 4, que o problema já tinha dado, que multiplica x quadrado menos 4x mais 13. E tudo isso é igual a 0. Bem, eu já sei que a primeira raiz é 4, porque o problema já deu. As outras duas raízes virão de onde? A raiz 2 e a raiz 3. Ó. Virão deste polinômio. Então é deste agora que eu vou começar a querer calcular as raízes. Mas esse é bem fácil. Eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara. Então, olha só como vai ficar. Olha. Acompanha aqui comigo. Cálculo discriminante. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado é menos 4 ao quadrado. Vai dar 16. Menos 4 vezes 1 vezes 13. Então vai dar menos 52. Então, delta vai dar igual. Se você tem 16 e deve 52, você fica devendo 36. Ai, não, deu negativo, e agora? Não, relaxa. 36 é o mesmo que 36 vezes menos 1. E menos 1 é o mesmo que a unidade imaginária elevada ao quadrado, ou seja, então isso aqui é 36 i ao quadrado. Bem, agora que eu vou trabalhar com os números complexos, eu vou encontrar as raízes. Ó. Então você continua a fórmula de Bhaskara. X igual menos b, ou seja, menos 4. Então, menos menos vai dar mais. Então, menos b, menos 4 vai dar 4. Mais ou menos, raiz quadrada do delta. O delta eu acabei de calcular, 36i ao quadrado. Raiz quadrada de 36 vai dar 6. Raiz quadrada do i ao quadrado, i. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Cuidado! Esse a que nós estamos falando aqui é o a do polinômio do segundo grau, não o a do polinômio do terceiro. Cuidado para não confundir isso, tá? Estamos trabalhando com este polinômio do segundo grau. Por coincidência, são os mesmos valores. Nesse problema não daria problema, mas fique atento a isso. 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1, ou seja, daria 2. Daqui eu já começo a pensar nas minhas duas raízes. Ó. x1 e o meu x2. Já vamos calculá-las direto aqui. Ó. Quando eu fizer a conta com o mais, vai ficar ó, 4 mais 6i dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, mais 3i. Agora eu vou fazer a conta com menos. 4 menos 6i.
4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Só que com sinal negativo. Pronto. Acabamos de descobrir as raízes que faltavam. Então, lá no começo do exercício, ó, lembra essa raiz e essa que eu não conhecia? Agora eu já as conheço. Ó. Tá aqui a raiz 2 e tá aqui a raiz 3. Pronto. Encontramos a solução do nosso problema. Então, resolva a equação sabendo que 4 é uma das raízes. Bem, agora nós já sabemos a solução dessa equação. Anotamos agora o conjunto solução. Conjunto solução. Então, qual é o conjunto solução? Uma das raízes o exercício deu, que é o 4, e as outras duas raízes, ó. 2 menos 3i, 2 mais 3i. De fato, encontramos 3 raízes, como exatamente nós imaginávamos, porque a equação é do terceiro grau. Então, está pronto o nosso problema. Seria interessante você, no sábado à noite, tentar escrever esse polinômio na forma fatorada e verificar se ele volta no polinômio original. Tente fazer isso no sábado à noite. Não é o propósito aqui do problema, mas para efeito de você ter fé que todas essas contas são verdadeiras, seria interessante você fazer isso.